Exatamente isso, galera. O Momoshiki não vai ficar por muito tempo, só que isso vai da decisão do Boruto. Um é possível e outro, o próprio Uzumaki não fazer o que é preciso. E um Shinju pode ser o alvo do Boruto. Cara, você vai entender, é sério, tá uma loucura. Por isso, bora pro vídeo. Cara, aconteceram tantas coisas com o Boruto e o Momoshiki que no final disso foi o Boruto se transformando em um Otsutsuki. Mas isso é o de menos aqui, porque o evento ocorrido do bem antes de Sequel Uzumaki ter seu peito furado pelas mãos do Kawaki, teve outras coisas, e nesse tempo a profecia do Momoshiki estava comendo solta. O cara estava confiante que o pior estava prestes a se iniciar. Bom, era isso que o Momoshiki achava, até realmente as coisas acontecerem e ele estar totalmente errado de que conseguiria vencer o Boruto. Só que essa confusão em que aconteceu, de até mesmo o Boruto deixar de ser humano, poderia ter sido evitado se ele tivesse tomado a decisão. Mas teve o porém disso não ter acontecido, onde o Kawaki tinha dado uma ideia ao Boruto para ele ter o seu próprio preparo, para se livrar de um inimigo. Isso é um dos pontos aqui, muito importante, que o Kishimoto teve todo o trabalho de pôr essas falas do Boruto com o Kawaki, e não foi por acaso. Afinal, tudo que os caras fazem são cada mínimo detalhe pensado, para poder se encaixar com cenas futuras, inclusive a explicação sobre o Karma, que é uma das coisas básicas aqui, e que ainda não sabemos por completo sobre esta marca, mesmo já tendo ideia do que ela é, e tem uma coisa específica que até mesmo o Amado não entende, ou seja, a do Koji. O Karma branco, uma marca considerada falha. Mas vai por mim, esse Karma do Koji irá ter algum desempenho alguma hora. Eu acredito nisso. E talvez até mesmo uma das chaves para o Kishimoto dar ao Koji uma evolução. Bom, por que estou falando do Koji? É porque esse cara tem tudo a ver com o que comentaremos aqui. Não só ele, mas uma intromissão dos Shinjus. Há bastante tempos atrás eu havia falado com vocês sobre o que poderia acontecer com o Momoshiki. Isso ainda não mudou. Apenas temos mais coisas como seres que podem mudar algumas coisas nessa história. A primeira parte que é o centro de tudo é o Karma. Ele é uma marca, um tipo de poder que os Otsutsukis utilizam como processo para seu ressurgimento através de uma outra pessoa. E nesse caso tivemos 3 Otsutsukis que fizeram isso. Ishiki estava perdendo seu receptáculo e marcou Kawaki para poder renascer nele. E sempre tem que ser pessoas que consigam suportar genéticas dos Otsutsukis. Assim como o Boruto foi marcado pelo Momoshiki. E o outro ser é o Shibai. E se ele teve receptáculo? Não, ele teve vários. Tanto ao ponto do Amado descrever o Otsutsuki como o ser que enganou a morte, usando apenas o Karma, o que significa que ele marcou muitos seres. E a partir que o indivíduo é marcado, as genéticas, as células do Otsutsuki começam a tomar o corpo dele. É como a doença sem cura, até ela te matar. Mas neste caso, pós a pessoa perder seu corpo, é um outro ser que vem à tona. Pega seu corpo sem permissão, até porque quem permitiria uma coisa dessa, né? A não ser o Koji mesmo, que venera os outros Otsukis. E é aqui que entra um segundo ponto de tudo isso. Porque só o que precisa acontecer é um Otsutsuki marcar uma pessoa e após 100% completo ele renascer. Mas não, isso aconteceu nem com o Shiki e nem com o Momoshiki. O Shiki perdeu essa luta, porém o caso do Boruto com o Momo foi bem diferente. Ao invés do Otsutsuki pegar o corpo dele, é o Boruto que pegou todas as células do cara e se transformou em um Otsutsuki. E na mente do Momoshiki, ele conseguiria tomar o corpo do moleque, se o Boruto desistisse de viver. Ou seja, guerra mental. Mas Uzumaki tem a mente resistente, e por isso aconteceu o impensável, e o Momo ficou preso na mente do garoto. E quando isso acontece, essa diferença que não deveria ocorrer, também tem um modo de se livrar do Otsutsuki, dono da marca. E por conta do Boruto, agora já temos uma resposta, que tem como parar a Otsutsuficação de um ser do espaço. Mas isso requer um preço muito alto, a morte. Só que não funciona de qualquer forma. Peguem só a visão. Quando o Kawaki atravessou a mão no meio do peito do Boruto, quantos por cento estavam as células do Momoshiki? Pois é, 82%. E com apenas 18% restante, o cara conseguiu reconstruir parte do coração, pulmão e recuperar os sangues, e reconstruir até mesmo os ossos quebrados. Apenas com 18%. Neste caso, se o Boruto tivesse morrido e o processo estivesse nos 70%, o Momoshiki mesmo ganharia. Porque
poderia usar 18 ou até mesmo 20% para terminar de trazer o Boruto de volta à vida, o que sobraria mais ou menos 10% para terminar o processo do seu ressurgimento mesmo. Sendo assim, o único modo de impedir que o Otsutsuki ganhe a luta contra o seu corpo seria morrer quase perto de completar os 100%. Se estiver com um monstro dentro de si. Desta forma, o Boruto volta à vida. Mas um outro preço a se pagar é ter esse indivíduo em sua consciência. Mas aqui entra o verdadeiro ponto dessa questão, que o próprio Kishimoto já encaixou isso no anime, entre o Kawaki e o Boruto, e essa seria a forma de mais uma vez o Uzumaki vencer a guerra, do seu corpo com o Momoshiki. E há bastante tempos atrás, quando o real problema era o Koji, o Boruto não havia nem morrido ainda. O Kawaki nos revelou uma coisa, a possibilidade do Boruto passar diante seu karma. Vai vendo que isso é muito importante, e quando digo isso é muito mesmo. E não estou falando do vídeo em si, e sim de que pode acontecer no futuro. Bom, nessa cena em cima dos monumentos dos Kages, o Kawaki disse ao Boruto que tinha uma forma de eliminar o Koji. Era o Uzumaki tornando ele o seu receptáculo. E o Kawaki fala que em teoria isso funcionaria, porque o Koji não era receptáculo de ninguém, e dessa forma daria o fim no Koji. Mas olha só, o Boruto recusou aquela vez há 3 anos atrás. Ele disse que era errado e jamais faria algo assim. Mas agora, depois de 3 anos, vocês mesmos viram, Uzumaki mudou sua personalidade e até mesmo mataria o Koji se preciso. E agora surgiu o Shinjus, o que significa que o Koji pode se tornar uma ameaça ainda maior, se for pego. Então com isso temos o último ponto, que é uma pergunta. O Boruto, por ter seu receptáculo, o que aconteceria com o Momoshiki? Olhem só, aquela vez o Boruto ainda não era um Otsutsuki, ou seja, não funcionaria talvez, mas agora neste time skip, o Uzumaki é um Otsutsuki, e o Momoshiki perdeu sua marca, o que significa que sim, o Boruto pode ter um receptáculo e deixar o seu corpo, mas veja, isso mudaria muita coisa para o Momoshiki, porque sim, ele morreria. Mas olha, outra coisa, a questão é que sim, ele iria de F, como eu já falei com vocês há muito tempos atrás, porque imagina só a seguinte situação. O Boruto marca a pessoa e a sua genética passa para outro indivíduo e começa a evoluir. Como você acha que ficaria o Momoshiki? Será que ele iria junto? Óbvio que não, né, cara? Isso nem faz sentido. Então sim, essa seria a forma do Boruto impedir que o Otsutsuki continue vivo, marcando alguém. Mas olha só, mais uma coisa. Lembra que eu falei do Shibai? Pois é, não foi por acaso, só por falar mesmo. Assim como Kishimoto não deixou por acaso o Kawaki falar que tem como do Boruto ter o seu receptáculo. Então, o Shibai enganou a morte, marcando os seres. Mas quem eram eles? Bom, lembram que o cara tinha marcas de garras? Pois é, e o Koji também tem essas marcas. E o que o Koji fez com 10 caudas? Então, criou novos seres. O que significa que um Otsutsuki antigo, no caso, o Shibai, também pode ter criado a partir do 10 caudas corpos para marcar eles, e assim segurar o seu poder, porque o cara era tão poderoso que apenas um Otsutsuki ou um Jubi para suportar o seu poder. Então sim, neste caso tem uma forma do Boruto ter um receptáculo, e seria marcando o Shinju, fazendo do mesmo modo que o Shibai fez há milênios atrás. Isso é totalmente possível, ele tomaria o corpo e a consciência do 10 caudas, na verdade uma parte dela, e teria o Momoshiki mortinho, cara, e nunca mais perturbaria sua mente. Então sim, essa é a forma que o Boruto poderia eliminar um Otsutsuki de sua mente. É marcando um outro ser deixando seu corpo, porque assim o seu corpo seria desfeito em cinzas, perderia a alma verdadeira e a essência verdadeira. Cara, acho que deu pra entender, né? Tá muito simples de entender. E sim, isso é possível, agora o Boruto é um Otsutsuki, então tudo mudou, nada é igual antes. Mas e você, o que você acha disso? Mano, fale pra gente o que você pensa sobre esta questão toda. E já sabe, se não faz parte do canal, te recomendo se tornar um membro aqui. Eu te espero nos próximos conteúdos, valeu, até breve, fui!